Olá, bem-vindos ao Aulomorph. Você tem algum dos seguintes sobrenomes? Ou melhor, qualquer sobrenome que termine com is, tipo Mendes, Rodrigues, Henriques. Sabe de onde vem esse sobrenome? Ou algum sobrenome de planta, tipo Oliveira, ou de Condi, de Souza, de Bragança? Ou você tem um sobrenome alemão ou italiano? Vamos ver hoje as origens de muitos e de grande parte dos sobrenomes, principalmente dos que constituem o povo, vários povos, brasileiro principalmente. Primeiro nós temos que começar falando de sobrenome e apelido. Se você já veio para Portugal ou conhece algumas outras línguas românicas, você sabe que essas palavras são bem confundíveis, porque apelido em muitos lugares significa sobrenome e sobrenome é apelido e vice-versa. Isso é uma coisa que confunde muitas pessoas, mas é só uma questão de nomenclatura regional. Em inglês, surname é literalmente sobrenome, só que de origem latina. Mas a palavra nickname não é um apelido para alguém chamado Nicholas, que é Nick. Vem de nickname. E esse ick é de adicional, um nome adicional. Então é um nome extra que a pessoa tem. E só que esse ick se fundiu com o N de nickname e virou nickname. A mesma coisa mais ou menos aconteceu com a palavra newt, que era ut, mas virou newt, virou newt. E é basicamente essa a origem. Agora, sobrenomes não são uma coisa muito antiga, na verdade são coisas bem recentes, sobrenomes como nós reconhecemos hoje. Que a pessoa é registrada e tal com o nome. E muitos sobrenomes antigamente, quando começou a surgir essa coisa, e eram mais como apelidos, no nosso sentido, eles eram coisas muitas vezes patronímicas. Os germânicos costumavam fazer coisas, e não só os germânicos, na verdade muitos povos, costumavam fazer coisas com formações de, por exemplo, meu pai se chama Jon, que seria um nome islandês moderno, mas enfim, os nomes antigos seguiam a mesma lógica. E eu era filho de Jon, eu era um Jonsson. Até hoje na Islândia é assim que se faz sobrenomes, com o nome do pai, Jonsson. Se eu fosse mulher, Jonsdóttir, filha de Jon, que é como se faz hoje em dia, mas essa regra existe, essa coisa existe há muito tempo, né? À toa que muitos sobrenomes escandinavos, e até em inglês são assim, como Jackson, então seriam filhos de Jack, essa seria a origem etimológica. E acontece que depois do Império Romano, vários povos germânicos invadiram a Península Ibérica. Em Portugal, especialmente os suevos. E eles usavam esse método para fazer sobrenomes. Mas tem um detalhe. Aqui nessa região, a língua franca, a língua oficial, era o latim. Então o final de alguma coisa era o final icus. Então, filho de era feito com o nome e icus, que na língua popular, latim, o lugar que veio se tornar o português e o espanhol, era esse final ets, que depois virou es para nós. Então, se você se chama Fernandes, Rodrigues, Henriques, Sanches, você é descendente de um Rodrigo, um Henrique, um Fernando, um Sancho, e isso funciona com todos. Vasques, Mendes e por aí vai. Que são sobrenomes muito comuns. Inclusive, o primeiro rei de Portugal, Dom Afonso Henriques, era filho de um cara chamado Henrique. Olha só. Então, se você tem um desses sobrenomes, é porque os germânicos invadiram a Península Ibérica. Agora, isso acontece em outros lugares também. Por exemplo, na Rússia, esse fim vich é de filho. Então alguém Ivanovich, originalmente seria um filho de Ivan. E também, voltando agora à Escandinávia, nomes que terminam com sen também tem essa origem. Andersen, filho de Anders. E vem pra cá. Agora, se você tem um sobrenome como de Souza ou de Bragança, esses nomes são lugares aqui de Portugal. Então são simplesmente nomes da sua família, por exemplo, originalmente tinha um João de Bragança, porque ele era da cidade de Bragança, e o de Bragança foi passando para frente. Então basicamente um lugar. Porém, se você vem de um lugar como França ou Itália, esse de não é só uma cidade. Normalmente tem relação à família real, ou famílias nobres desses lugares. Aqui em Portugal também, ou no Brasil, são muito comuns nomes com coisas de plantas, como Oliveira, Silva, ou até Teixeira. Há também alguns sobrenomes, agora, de quem não é só descendente de português, quem é descendente de alemão ou de italiano, que são nomes derivados de profissões
que eram feitas na época quando começaram os sobrenomes. Vamos ver a origem de alguns desses sobrenomes. Então, esse tipo de sobrenome com profissões é muito comum pela Europa. Por exemplo, Smith. Smith é basicamente ferreiro. Já um ferreiro que fosse alemão seria um Schmidt. A mesma coisa. Ou um Schumacher. Shoemaker. É quem faz sapatos, é basicamente um sapateiro. Ou, por exemplo, no italiano, Ferrari, são ferreiros. Ou o meu próprio sobrenome, que vem de Pellicarius, que significa quem trabalha com peles, com couros. Existem também os que são mais obscuros, que são menos óbvios, mas que mesmo assim enquadram uma das categorias anteriores. Por exemplo, o meu outro sobrenome é Zardo, que seria Zardo, que uma pesquisa etimológica mostra que isso talvez seja um apelido para Rizzardo, que teria origem de Ricardo. Então é um nome patronímico também, apesar de não ser tão óbvio quanto os anteriores. Seria filho de Rizzardo, que virou só filho de Zardo, só Zardo depois. Bom, e isso engloba uma grande maioria de todos os sobrenomes que são encontrados pela Europa e, por causa disso, na América, por causa da colonização da América. Então são nomes que cobrem grande parte dos europeus e dos americanos. E, se você gostou desse vídeo, curte-o, compartilha nas redes sociais, segue também o Alomorph nas redes sociais e se inscreve aqui no canal se você não for inscrito. Pavão. Ativa esse sininho embaixo para você ser notificado de quando for sair vídeo novo. Comenta qualquer coisa embaixo, qualquer dúvida, qualquer pergunta e sugestão. E como sempre,